bom que você está aqui. Seja bem-vindo. Hoje vamos meditar sobre Abacuque 3. Esse é o quarto e último vídeo sobre esse livro maravilhoso. É todo o capítulo 3, não vamos ler todo ele porque é muito extenso, ler só alguns versículos. Versículo 1 e 2 diz assim: Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. E aí Abacuque vem falando sobre Deus e ele termina de uma forma linda e maravilhosa no versículo 17, que diz assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Que a palavra de Deus possa fortalecer a sua fé. Esse capítulo 3 é lindo, maravilhoso e tremendo. É um poema de 30 linhas, muito parecido com Salmos 42 e 43. É uma oração em forma de hino, né, que exalta a vitória do Senhor e com a salvação do seu povo. É um louvor que conclui o problema do capítulo 1 e do capítulo 2. Veja o versículo 1. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Né? É uma palavra difícil de traduzir, alguns traduzem como cambalear, que dá a entender que era uma música, que tinha um ritmo que vai de um lado para outro. Então, isso aqui tudo é uma oração para ser feita uma música dela. No versículo 2 ele diz: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. A tradução em inglês fala reaviva ou renova. O profeta está pedindo para Deus fazer essa grande obra, obra que ele fez lá no passado, no tempo presente. Faz acontecer novamente, Senhor, nos dias atuais, é o pedido do profeta aqui. O profeta estava impressionado com tudo que Deus fez no passado e como ele iria fazer no futuro, e agora clamava por essa manifestação aqui no presente. O profeta também pediu para Deus usar de misericórdia, mesmo quando estivesse irado. Sabe, queridos, quando passamos por momentos de crise e a coisa foge do nosso controle, nós precisamos de uma intervenção divina. Precisamos de um mover sobrenatural de Deus. Quando estamos sendo engolidos pelas dificuldades e pelo sofrimento presente, necessitamos de uma ação soberana de Deus, reavivando as nossas vidas, para que possamos permanecer de pé, ainda que tudo ao nosso redor venha a cair, que a gente possa continuar de pé, reavivado pelo Senhor. Amém? Os próximos versículos temos um pouco de dificuldade para entender por se tratar de uma linguagem poética da época. Né? Veja versículo 3. Deus veio de Temã, Parã. São lugares do Monte Sinai, lugares onde Deus falou com o seu povo no passado, onde Elias buscou ajuda divina. Então vem de lá essa ajuda de Deus. No versículo 4, né, ele fala de raios que saem de suas mãos e tudo mais. O profeta fala do resplendor da glória de Deus, uma visão magnífica. Né? No versículo 6, parou e mediu a terra, né? ou parou e fez tremer a terra, seja como for, Deus é soberano. Ele que coloca a divisão entre a água e a terra seca. É Ele que estabelece os reinos e abate os reinos da terra. Deus é soberano. No versículo 8, ele diz: Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Né? Deus não está irado com a natureza. Aqui parece fazer uma alusão das águas do Egito, que foram transformadas em sangue,
e a divisão do Mar Vermelho, ou seja, Deus perturbava a natureza a fim de trazer a salvação para o povo. É tremendo isso aqui. Versículo 10, versículo 11, vai falar dos montes que tremem, do sol, da lua, demonstrando a soberania de Deus sobre toda a criação. Deus criou todas as coisas e mantém funcionando até hoje. Os montes, o sol e a lua, apesar de serem tão grandes, parece que serem tão gigantes, ainda são pequenos diante do resplendor da glória de Deus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Versículo 12 ao 15 fala de um Deus que vem marchando sobre a terra para salvar o seu povo, salvar o seu ungido. Ao mesmo tempo que ele vem marchando para destruir toda a impiedade, ele vem salvando o justo. Olha que tremendo. No versículo 16, então vem a conclusão do profeta. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios e entrou podridão nos meus ossos. Estremeci dentro de mim. Aqui o profeta sentiu na pele o que Deus falou lá no início, quando Deus disse assim: farei uma obra que deixará todo mundo espantado. Ele ficou aqui tremendo quando ele ouviu isso de Deus. Agora o profeta tremia. Tinha perdido o controle sobre os próprios músculos, os seus lábios estavam trêmulos, os seus passos desconcertados, tamanha a grandiosidade da soberania de Deus. Tremendo. E ele termina então esse livro com uma chave de ouro. Se ele começou falando: até quando, Senhor, clamarei e tu não escutarás? Ele termina agora dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quando ele cita aqui, lindo isso, né? Quando ele cita aqui a figueira, videiro, oliveiro, cereais, enfim, o rebanho, ele está falando sobre toda a cadeia produtiva da época. O que ele está dizendo aqui: ainda que a fome estivesse presente, ou movido pelo fracasso das colheitas, ou pelo inimigo, o profeta não entraria em desespero, porque a alegria dele estava no Senhor. Amém? 2 lições nós podemos tirar daqui, queridos. Primeiro, o profeta pediu por avivamento. É tempo de pedir um avivamento verdadeiro e duradouro e profundo para as nossas vidas. E momentos como este é que nós precisamos de uma intervenção de Deus. Necessitamos de um mover sobrenatural de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha igreja, sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Eu tenho comigo que neste tempo a qual nós precisamos depender totalmente de Deus, é um tempo oportuno para clamarmos por avivamento. É um tempo oportuno para vivermos pela fé, experimentar a graça e a alegria do Senhor nas nossas vidas. Este é o tempo certo, querido, para isso. Amém? A segunda lição que nós aprendemos aqui é que a alegria do profeta estava no Senhor. A situação da maldade, injustiça que cercava o tempo ali já não abatia mais o profeta. A situação incompreensível do seu tempo presente já não trazia mais tristeza para ele, porque agora ele descobriu e experimentou a verdadeira alegria. A alegria do profeta estava na revelação de Deus, ou seja, a verdadeira alegria para a minha alma e para a sua está na palavra de Deus. Não deixe, querido, as notícias, os comentários, as conversas das redes sociais entristecer o seu coração. Busque a alegria do Senhor na palavra de Deus. Queridos, em todo o livro nós encontramos um profeta que, apesar de não compreender o que estava acontecendo e de não entender como Deus estava agindo ali na época, permaneceu firme na fé.
Quando a dúvida tentou subir o coração do profeta, ele não recorreu a outro lugar, mas ele buscou a Deus. E nessa busca o profeta descobriu que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos do Senhor mais altos que os nossos caminhos. E os pensamentos do Senhor mais altos que os nossos pensamentos. Queridos, a paz que excede todo entendimento não está na prosperidade externa, mas está na alegria do justo que busca ao Senhor. Olhemos para esta crise que abalou o mundo. Olhemos para os desdobramentos políticos, sociais e econômicos a quais estamos vivendo. E agora, olhemos para a palavra de Deus. E vamos descobrir que a fé pode existir em meio a toda essa condição assustadora, porque é pela fé que o justo vive. Afinal, já dizia o próprio João em seu livro, a vitória que vence o mundo é a fé. Em 1 João 5,4 ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Querido, a minha oração é que você busque a Deus, e que Deus responda à sua oração, para que você experimente a paz que excede todo entendimento. E no final, você possa falar como o profeta Abacuque falou. O Senhor é a minha força e fará os meus pés andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Glórias a Deus. Quero orar por você. Deus, obrigado por esta palavra, por esse livro maravilhoso. Louvado é o teu nome. Senhor, aviva a minha vida. Aviva a vida dos meus irmãos. Traga um avivamento neste tempo, um avivamento sobrenatural. Mova-se, Senhor, no nosso meio. Transforma o nosso viver, eu te peço, ó Senhor. E ainda que tudo caia ao nosso redor, que possamos permanecer de pé, ó Deus, alegres, sabendo que o Senhor é o nosso Deus e que o Senhor cuida de nós. Ajuda na nossa fé, fortalece a nossa fé, porque como diz a tua palavra, o justo viverá pela sua fé, e é assim que nós queremos viver. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.